Bom, o Brasil tem uma nova lei que está dando o que falar. É a Lei 15.300, que basicamente cria uma espécie de via expressa para aprovar grandes projetos de infraestrutura. A promessa é acelerar o desenvolvimento, mas a grande pergunta é: como isso vai funcionar na prática? Vamos mergulhar nos detalhes para entender essa nova regra. Na prática, o que essa lei faz é criar uma fila prioritária para o licenciamento ambiental de projetos que o governo considera, olha só a palavra-chave, estratégicos. E aí já surgem as grandes dúvidas, né? O que exatamente faz um projeto ser estratégico? E mais importante, quem é que decide isso? E para responder essas perguntas, a gente precisa entender a peça central de todo esse quebra-cabeça, a chamada licença ambiental especial. É esse instrumento que vai ditar as regras do jogo e é fundamental para a gente sacar qual vai ser o impacto real dessa nova legislação. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é essa tal licença nova, depois, quem entra na fila para conseguir uma e como funciona esse prazo super apertado de 12 meses. A gente vai olhar também como ela mexe com outras leis, o que fica de fora e, claro, o grande dilema que tudo isso cria. Ok, vamos começar. E já pode ir se acostumando com uma nova sigla que vai aparecer bastante por aí. LEA. Pensa assim, hoje, um projeto grande precisa de várias licenças. A prévia, a de instalação, a de operação. É um processo longo e cheio de etapas. A LAE, como diz lá no artigo 2º da lei, vem para juntar tudo isso num pacote só. É uma licença única que já define todas as regras do começo ao fim, do planejamento até a hora de botar o projeto para funcionar. A melhor forma de imaginar isso é mesmo como uma via expressa. De um lado, a gente tem o licenciamento normal, que seria uma estrada cheia de curvas, semáforos e pedágios. E do outro, a gente tem a LAE, uma autoestrada, retinha, sem paradas, feita para que o projeto chegue no seu destino final de um jeito muito mais rápido. Certo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Quem é que pode pegar essa via expressa? A resposta está toda amarrada nessa palavrinha estratégico. E o jeito que essa palavra é definida muda tudo. E aqui está um ponto super importante. A lista de projetos estratégicos não é algo fixo, escrito em pedra. O artigo 3º da lei diz que, a cada 2 anos, um conselho de governo, lá do alto escalão, vai se reunir e pode redefinir o que é e o que não é prioridade. Isso dá um poder e uma flexibilidade enormes para o governo da vez direcionar o desenvolvimento do país. E olha, isso aqui não é só uma sugestão ou não, é uma determinação. A lei basicamente obriga que os projetos definidos como estratégicos passem na frente de todo mundo. Eles vão direto para o topo da pilha de processos para serem analisados, garantindo que a atenção venha primeiro para eles. Tá, mas como é que essa mágica da velocidade acontece? Vamos dar uma olhada na mecânica da coisa. O que a lei faz na prática para garantir que o processo seja tão mais rápido? O artigo 4º da lei desenha um roteiro bem claro, com 6 passos. Começa com o órgão ambiental definindo as regras do jogo. Aí o empreendedor entrega todos os estudos de uma vez, outros órgãos dão seus pareceres e tudo se concentra na análise. E presta atenção nesse detalhe, o órgão só pode pedir mais informações uma única vez. A ideia é acabar com aquele ping-pong de documentos que podia levar anos. É um caminho direto para a decisão final. E aqui está o número que todo mundo vai guardar: 12 meses. De acordo com o artigo 5º, esse é o tempo máximo, o teto, que o processo todo pode levar, desde a entrega dos estudos até o sim ou não definitivo. Para um setor que estava acostumado a esperar anos, às vezes décadas por uma licença, ter essa previsibilidade é uma mudança brutal. Mas calma lá, a lei tenta botar alguns freios nessa velocidade toda. O mesmo artigo 4º faz questão de dizer que, mesmo na via expressa, tem que ter audiência pública. Ou seja, a participação da sociedade é obrigatória. E, talvez o mais importante, a lei não passa por cima do direito de consulta prévia das comunidades indígenas e tradicionais. A mensagem é: acelerar sim, mas atropelar direitos, não. E claro, né? Uma lei desse tamanho não chega sozinha. Ela acaba mexendo em outras peças importantes do tabuleiro legal, criando um verdadeiro efeito cascata. Vamos ver quais foram as principais mudanças.
Primeiro, a lei coloca no papel algo que parece óbvio, mas que é fundamental: a medida preventiva. O que é isso? É agir antes do problema acontecer. Em vez de construir uma hidroelétrica e depois pensar em como salvar os peixes, a prevenção seria, por exemplo, escolher um outro lugar onde o rio não seria tão afetado. A lógica é simples: o melhor impacto é aquele que nem chega a existir. Ok, mas e se não dá para evitar completamente o impacto? Aí entra a medida mitigadora. Usando o mesmo exemplo, se a hidrelétrica precisa mesmo ser ali, mitigar seria construir um sistema, tipo uma escada, para os peixes conseguirem passar. O dano ainda existe, mas a gente tenta diminuir o tamanho dele. E por último, se mesmo tentando evitar e diminuir, ainda assim houve um dano que não deu para reverter, aí vem a medida compensatória. Se algumas espécies de peixes sumiram daquele trecho do rio, a compensação poderia ser financiar um programa para repovoar uma outra parte do mesmo rio. Isso cria uma hierarquia bem clara. Primeiro evite, se não der, diminua, e o que sobrar de prejuízo, compense. Certo, a gente viu o que a lei faz, mas é igualmente importante saber o que ela não faz. Essa licença especial não é um passe livre para tudo, ela tem fronteiras bem demarcadas. O artigo 22 da lei é basicamente uma lista de quem não pode entrar na via expressa. E a regra é bem clara: se o projeto for em áreas ambiental ou socialmente muito sensíveis, como terras indígenas ou quilombolas, ou se o impacto dele for gigantesco por natureza, como em grandes projetos de mineração ou desmatamento, a lei simplesmente não pode ser usada. A via rápida tem seus limites. E com tudo isso, a gente chega no coração da discussão. No fim das contas, essa lei é sobre uma busca por um novo ponto de equilíbrio entre a necessidade de desenvolver o país e o dever de proteger o meio ambiente. O propósito aqui é muito direto: derrubar as barreiras da burocracia para tirar do papel as obras de infraestrutura que o país considera essenciais. A ideia é trocar anos de incerteza e demora por um processo mais ágil e com um cronograma bem definido. E aqui está a grande tensão que move todo esse debate. De um lado da balança, a gente tem a urgência por desenvolvimento, por mais infraestrutura. Do outro, a gente tem a necessidade de uma análise técnica rigorosa para proteger nossos ecossistemas e nossas comunidades. É a eterna briga entre o acelerador e o freio. No final das contas, a Lei 15.300 é uma aposta. É a aposta de que é possível, sim, acelerar o desenvolvimento sem passar por cima da proteção ambiental e social. O verdadeiro teste, claro, começa agora com a aplicação da lei no mundo real. E a pergunta que fica no ar é: essa nova via rápida vai nos levar a um futuro mais próspero e sustentável, ou ela só vai nos fazer chegar mais rápido a problemas que a gente ainda nem consegue prever?